Vacina AstraZeneca: quais os sintomas, as reações e os possíveis efeitos colaterais entre vacinados? Veja respostas para as dúvidas mais comuns. Anvisa alerta contra o uso exagerado do paracetamol para alívio de dores e febre após a vacinação, e especialistas vetam o uso de anti-inflamatórios como aspirina, diclofenaco ou ibuprofeno. A vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, produzida no Brasil em parceria com a Fiocruz, tem apresentado reações, já previstas na bula, em parte dos vacinados. Abaixo, nesta reportagem, confira respostas para 11 perguntas relacionadas à aplicação do imunizante. Veja as respostas abaixo. De acordo com os dados reunidos nos estudos clínicos de fase 3, os efeitos colaterais mais comuns associados à vacina foram: a maioria das reações adversas foi de intensidade leve a moderada e normalmente resolvida poucos dias após a vacinação. As reações adversas foram mais frequentes após a primeira dose da vacina. Um efeito colateral incomum é o inchaço das glândulas na axila ou no pescoço, no mesmo lado do braço onde foi aplicada a vacina. Isso pode durar cerca de 10 dias, mas, se durar mais, consulte seu médico. As reações adversas foram geralmente mais leves e relatadas de forma menos frequente em idosos com 65 anos de idade ou mais. Os efeitos colaterais normalmente aparecem em um período de até 2 dias após a vacinação, e costumam durar por, no máximo, 2 dias. Se novos sintomas aparecerem a partir do 4º dia depois da vacinação, procure um médico. Saiba mais. Sim, você pode tomar remédios para os efeitos colaterais, de preferência dipirona ou paracetamol. Os medicamentos mais recomendados para reações à vacina são paracetamol e dipirona. Algumas pessoas têm sensibilidade à dipirona, não conseguem tomar, então elas devem ficar com um paracetamol, explica a farmacêutica e bioquímica Laura Marise, doutora pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e cofundadora do canal Nunca Vi um Cientista, na rede social, YouTube. Mas atenção, em 27 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alertou para os riscos do uso indiscriminado de paracetamol para os efeitos colaterais da vacina de Oxford. A agência recomendou que o uso do medicamento deve ser feito com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme as recomendações contidas na bula. Para cada faixa etária, em adultos, por exemplo, a dose máxima de paracetamol é de 4 gramas dia. Já anti-inflamatórios, como aspirina, diclofenaco ou ibuprofeno, não são recomendados, explica Laura Marise. No início de uma infecção ou no desenvolvimento da imunidade contra a vacina, a gente precisa que o processo inflamatório aconteça, porque é o processo inflamatório que vai desencadear toda a resposta imunológica nesse caso, diz a farmacêutica Laura Marise. Mas calma, se você já tomou um comprimido de ibuprofeno, é provável que o remédio não vá comprometer os efeitos da vacina. O maior problema, nesse caso, para evitar, é uma questão recorrente, de ter que tomar vários comprimidos, porque fica vários dias com dor no corpo e febre. Nesse caso, se tiver que tomar mais vezes, é melhor realmente evitar todos os anti-inflamatórios de forma geral, recomenda a farmacêutica. Não. No dia 10 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou a suspensão da aplicação da vacina de Oxford AstraZeneca em grávidas. A recomendação veio depois da morte suspeita de uma gestante de 35 anos. Ela sofreu um acidente vascular cerebral após receber a vacina. O bebê também morreu. O Ministério da Saúde recomendou que as que já tivessem recebido a primeira dose da vacina só recebessem a segunda dose após o fim da gestação e do puerpério 45 dias após o parto para completar o esquema vacinal. Os casos são raros.
As estimativas publicadas da incidência de trombose após a vacina VIT, de Oxford, AstraZeneca variam de um caso a cada 26,5 mil doses aplicadas a um caso a cada 148,2 mil doses aplicadas, segundo um levantamento feito por especialistas e cientistas da província de Ontário, no Canadá. Os dados de incidência ainda são preliminares, porque a vacina está sendo aplicada há muito pouco tempo na maioria dos países e porque alguns casos ainda estão sendo investigados. Na Itália, por exemplo, houve 11 casos após 1,63 milhão de doses aplicadas. Dados do Reino Unido sugerem que há uma incidência mais alta nos grupos de adultos mais jovens em comparação com os mais velhos e que a incidência é maior em mulheres do que em homens, embora isso não seja observado em todas as faixas etárias e a diferença permaneça pequena. Até onde se sabe, não, isso porque os mecanismos por trás de uma trombose normal e de uma trombose pós-vacina são diferentes, explica a hematologista Menaka Pai, professora associada de medicina na McMaster University, na província de Ontário, no Canadá, e especialista em trombose na Hamilton Health Sciences. Os coágulos normais, que aparecem depois de um parto, de uma cirurgia ou que vêm de histórico familiar, têm a ver com fatores de coagulação, já os coágulos que aparecem depois de uma vacina têm a ver com o sistema imune. Há apenas uma exceção, que é a trombose induzida por heparina, veja mais na pergunta 8. A trombose que ocorre pós-vacina chama-se VIT, sigla em inglês para trombocitopenia trombótica imune induzida por vacina, Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia. Com a VIT, o que acontece é que você recebe uma vacina, AstraZeneca ou JJ, e, cerca de 4 a 28 dias depois, o corpo pode começar a produzir anticorpos que atacam as plaquetas do próprio corpo, e essas plaquetas ativadas começam a causar coágulos sanguíneos em muitas áreas diferentes, explica Menaka Pai, que integra o grupo de especialistas que guiam a resposta científica da província de Ontário. Fique alerta para os seguintes sintomas entre 4 e 28 dias depois da vacinação. Não. Assim como não há fatores de risco conhecidos, também não há fatores de prevenção conhecidos, explica Menaka Pai. O que se pode fazer é saber quais são os sintomas e procurar atendimento médico o mais rápido possível. Provavelmente, não, até onde se sabe, um anticoagulante comum, como a aspirina, não faz com que você tenha menos chance de ter uma trombose pós-vacina, porque os mecanismos por trás da trombose pós-vacina são diferentes da trombose regular. É um mecanismo realmente separado. Não temos fatores de risco que conheçamos, não temos fatores de proteção que conheçamos, ouço as pessoas dizerem, normalmente, não tomo aspirina, mas vou começar depois de tomar a AstraZeneca. Não faça isso, em primeiro lugar, porque provavelmente não vai te ajudar. A outra coisa é que a aspirina também não é 100% segura. Não vai te ajudar e pode te prejudicar, pontua Menaka Pai. Até agora, os dados sugerem que a probabilidade de trombose após a vacina VIT é maior após a primeira dose. Até 19 de maio, a agência regulatória britânica, MHRA, na sigla em inglês contabilizava 332 casos de VIT, trombose após vacina acompanhada de baixa contagem de plaquetas, no Reino Unido após a vacinação com Oxford, AstraZeneca. Desses, 17 casos foram relatados após a segunda dose. Até a mesma data, o número estimado de primeiras doses da vacina administradas no Reino Unido era de 24,2 milhões, e o número estimado de segundas doses, de 10,7 milhões. Até agora, só se tem notícia de casos de trombose em pessoas que receberam a vacina de Oxford, AstraZeneca ou a da Johnson. Ainda não se sabe exatamente por que isso acontece, mas ambas foram desenvolvidas com a tecnologia de vetor viral, veja infográfico mais abaixo.
No dia 26 de maio, a Bélgica suspendeu a aplicação da vacina da Johnson para pessoas com menos de 41 anos depois que uma mulher de 37 anos morreu após ter coágulos e baixa de plaquetas pós-vacinação. A morte está sendo investigada pela Agência Europeia de Medicamentos, EMA, na sigla em inglês. Até o dia 12 de maio, o CDC, Centro de Controle de Doenças, na sigla em inglês dos Estados Unidos havia relatado 28 casos de coágulos após a vacina da Johnson. O que dizem AstraZeneca e Johnson? Após uma paralisação temporária da aplicação de sua vacina na Europa, em março, a AstraZeneca disse, no início de abril, que está trabalhando para entender casos individuais e possíveis mecanismos que podem explicar esses eventos extremamente raros. Em 9 de abril, o grupo Johnson & Johnson disse que nenhuma relação causal clara foi estabelecida entre a vacina e os coágulos. A vacina chegou a ter sua aplicação suspensa nos Estados Unidos poucos dias depois, mas, 10 dias após a paralisação, a aplicação foi retomada.